Presidente do Supremo, Dias Toffoli, derruba a decisão que mandava soltar condenados em segunda instância. Presidente eleito Jair Bolsonaro cobra metas na primeira reunião com todos os ministros. Polícia Federal apreende R$300 mil em apartamento do ministro Gilberto Kassab. Procuradora Raquel Dodge acusa Temer de corrupção e lavagem de dinheiro. Durou pouco mais de 5 horas a decisão do ministro Marco Aurélio Mello do Supremo Tribunal Federal, que permitia a soltura de presos condenados em segunda instância. A medida iria beneficiar o ex-presidente Lula, que está preso em Curitiba. No começo da noite, o presidente do STF, Dias Toffoli, suspendeu a liminar. O presidente do STF, Dias Toffoli, atendeu ao recurso da Procuradoria-Geral da República contra a decisão do ministro Marco Aurélio Mello, que havia decidido suspender a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Toffoli justifica que a decisão já tomada pela maioria dos membros da corte deve ser prestigiada pela presidência. Uma referência ao entendimento dos ministros, que negaram um pedido de liberdade ao ex-presidente Lula em abril e firmaram jurisprudência sobre o tema. Toffoli suspendeu a análise do caso até 10 de abril do ano que vem, quando haverá o julgamento do tema no plenário. No início da tarde, a decisão do ministro Marco Aurélio Mello pegou a todos de surpresa, no dia em que começa o recesso do judiciário. Na decisão, o ministro dizia que não se pode antecipar a culpa para além dos limites expressos na lei maior, quando o próprio processo criminal é afastado do controle do Supremo e que há garantia de recorrer solto às instâncias superiores. A medida poderia beneficiar a quase 170 mil condenados, entre eles o ex-presidente Lula, condenado na Operação Lava Jato por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. No recurso, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, disse que a afronta à segurança pública e à ordem pública são evidentes na liminar de Marco Aurélio. Marco Aurélio Mello não quis gravar a entrevista, mas disse ao Jornal da Record que o cumprimento da decisão dele representaria um teste para as instituições do país. Reservadamente, alguns ministros avaliaram que a medida atropelou o entendimento da maioria dos integrantes do tribunal e até do presidente Dias Toffoli. A decisão gerou também reações. Manifestantes favoráveis e contrários à liminar se mobilizaram em frente ao Supremo Tribunal Federal. Em Curitiba, a força-tarefa da Lava Jato criticou a liminar que permitia a liberdade de presos que aguardam recursos, mesmo condenados em segunda instância. E a defesa de Lula entrou com um pedido de soltura do ex-presidente pouco tempo depois da decisão do ministro Marco Aurélio Mello ser publicada. Lula recebeu a visita dos advogados logo após a publicação da liminar. O pedido da defesa para que o ex-presidente fosse solto foi protocolado 48 minutos depois da decisão do ministro Marco Aurélio Mello. No início da noite, a juíza responsável pela execução da pena de Lula, Carolina Lebos, se manifestou, afirmando que a questão já foi analisada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, que decidiu pela constitucionalidade da execução da pena após a condenação em segunda instância, e solicitou a manifestação do Ministério Público Federal. Em uma entrevista coletiva, a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba criticou a concessão da liminar. Ela é absolutamente equivocada por contrariar a posição do próprio Supremo Tribunal Federal, por violar o princípio da estabilidade das relações jurídicas, por violar o princípio da colegialidade, de que o órgão do Supremo Tribunal Federal é maior do que as suas partes e de que ministros não devem funcionar como ilhas isoladas. O procurador-chefe da Lava Jato em Curitiba lembrou que a decisão teria impacto sobre outros presos da operação, como os ex-tesoureiros do PT João Vacari e Delúbio Soares e vários empreiteiros condenados. Ela tem um impacto múltiplo, que ela atinge inúmeras pessoas, e o caso Lula é uma ilustração importante, mas é uma ilustração de uma decisão que tem efeitos catastróficos sobre a eficiência da justiça penal por todo o país. Durante o tempo em que vigorou a liminar do ministro Marco Aurélio, a defesa de Lula acreditava na soltura e orientou o ex-presidente a se preparar para sair. Ele teria chegado a arrumar as malas. Com a decisão do presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, de derrubar a liminar, a Justiça Federal aqui do Paraná não vai mais julgar o pedido de liberdade dos advogados de Lula. A defesa do ex-presidente Lula entrou com uma ação pedindo que seja reafirmada a competência do ministro Marco Aurélio e mantida a decisão dele no caso da prisão em segunda instância. Uma operação da Polícia Federal apreendeu R$300 mil em dinheiro no apartamento do ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, em São Paulo. Ele estava em Brasília.
Agentes da Polícia Federal chegaram por volta das 6 horas da manhã ao apartamento de Gilberto Kassab, em São Paulo. Uma funcionária foi chamada para abrir a porta, porque o ministro estava em Brasília para reuniões de trabalho. Os policiais cumpriram o mandado de busca e apreensão a pedido da Procuradoria-Geral da República, autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. Eles recolheram documentos, computadores e apreenderam R$300 mil em maços de notas de R$100 e R$50. Os agentes também estiveram na casa do governador do Rio Grande do Norte, Robinson Faria, e de seu filho, o deputado federal Fábio Faria, que, segundo as delações, teriam recebido parte do dinheiro para campanhas políticas. As ações desta quarta-feira têm como objetivo reunir provas de crimes apurados a partir do depoimento de executivos da JBS. De acordo com a denúncia, Kassab teria recebido R$58 milhões entre 2010 e 2016 para beneficiar o grupo JBS. Uma parte do dinheiro teria sido repassada via Caixa 2 ao PSD durante a campanha eleitoral de 2014, quando o partido era presidido por Kassab. O restante seria uma mesada pessoal ao ministro, no valor de R$350 mil durante 6 anos. Atual ministro de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações do governo Temer, Gilberto Kassab já havia sido ministro no governo Dilma Rousseff e prefeito de São Paulo entre 2006 e 2012. Agora foi anunciado como futuro secretário da Casa Civil pelo governador eleito de São Paulo, João Dória, que em nota afirma confiança na justiça e no direito de defesa do ministro para os esclarecimentos necessários. A assessoria do ministro Kassab informou que os valores apreendidos têm comprovação de origem e cumprem requisitos legais. O ministro reafirma que seus atos foram pautados pelo interesse público. A assessoria do governador do Rio Grande do Norte diz que não houve buscas na residência de Robinson Faria e que ele só vai se pronunciar quando souber detalhes da investigação. O PT diz que as acusações são falsas e que nunca teve conta secreta, nem conta corrente informal, nem comprou apoio de outros partidos. O PSD não retornou o nosso contato. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, denunciou o presidente Michel Temer no Supremo Tribunal Federal por corrupção e lavagem de dinheiro na investigação dos portos. Temer fez hoje a última reunião ministerial de seu governo. A decisão da Procuradora-Geral saiu por volta das 8 da noite. Raquel Dodge denuncia Temer e mais 5 pessoas ao Supremo por corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro, como resultado do inquérito dos portos, que investiga desvios de mais de R$32 milhões. Empresas portuárias teriam se beneficiado de forma irregular da edição do decreto para o setor em maio de 2017. Também foi denunciado pelos mesmos crimes o ex-deputado Rocha Loures, flagrado em vídeo feito pela Polícia Federal, transportando uma mala de dinheiro. A procuradora pede a perda de função pública de Temer e o pagamento de indenização por danos morais no valor mínimo de R$32 milhões. A denúncia acontece no mesmo dia em que o presidente reuniu a equipe de ministros para um balanço dos 2 anos e 8 meses de governo. Temer criticou a imprensa e setores do Ministério Público ao citar o episódio em que foi gravado por Joesley Batista, investigado e preso pela Lava Jato. Para Temer, o caso prejudicou a aprovação da reforma da Previdência. Isto fez com que naquele momento impedisse a reforma da Previdência. Mas digo eu, quem é que colocou a reforma da Previdência na pauta política do país? Ela pode ter saído, digo com frequência, da pauta legislativa, mas não saiu da pauta política. Não é sem razão que o que mais se fala agora é precisamente o momento em que se fará a reforma da Previdência e ela será feita. Em nota, a assessoria do presidente Michel Temer diz que ele vai provar que não houve irregularidade no decreto dos portos, nem benefício ilícito a nenhuma empresa. O presidente eleito Jair Bolsonaro passou o dia em Brasília reunido com os 22 ministros de sua equipe. Jair Bolsonaro saiu cedo de casa, do Rio de Janeiro, e embarcou para Brasília, onde chegou ainda no começo da manhã. O presidente eleito foi direto para a Granja do Torto, local da reunião com os futuros ministros, que foram chegando um a um.
A intenção de Bolsonaro, segundo o que ele mesmo publicou em rede social hoje cedo, é ter mais informações sobre as pastas e estabelecer metas para cada um dos ministérios a partir do dia 1º de janeiro. Foi a primeira vez que Jair Bolsonaro se encontrou com todos os 22 indicados. A reunião durou o dia todo. Os futuros ministros deixaram a Granja do Torto sem gravar entrevista. O presidente eleito foi direto para o aeroporto e embarcou para o Rio de Janeiro, onde deve passar o Natal.